Fala, meu povo! Aê! Sejam muito bem-vindos ao Coxinha XP em Casa. É um prazer fantástico e maravilhoso receber você por aqui. E não tem como ser Coxinha XP sem a nossa exuberante, maravilhosa, estonteante, salve, salve Brasil, plateia virtual! Vamos conhecer melhor uma das pessoas dessa plateia? Oi, Maíra, tudo bem? Tudo bom, Panda? E aí? Obrigado por fazer parte da nossa plateia virtual e vir aqui conversar com a gente. Eu que agradeço. Eu fiquei sabendo que você é criadora de conteúdo do blog Aos Viajantes, que ajuda você a viajar melhor. É isso. Desde 2014. Caramba, você tá falando meu slogan melhor que eu. Como é que isso aconteceu na sua vida, Maíra? Sempre amei viajar desde criança. Acho que todo mundo tem isso, né? De viajar. Nossa, que saudade de viajar, né? Saudades do que eu não vivi ainda. Quando a gente viaja, a gente toca uma parte do nosso sentimento, assim, que a gente não tem acesso o tempo inteiro, ou de formas tão fáceis quanto viajar. Então, eu sempre gostei. Quando eu consegui ter uma independência melhor, né, na minha vida, consegui realmente viajar mais, muitos amigos me pediam muitas dicas. O blog, né, Aos Viajantes e o Aos Viajantes começou para que eu pudesse compartilhar num lugar só as dicas que eu já compartilhava, sei lá, por e-mail, em conversa com todos os meus amigos. E aí foi. E aí você começou a desenvolver uma nova carreira, né? Que é trabalhar com criação de conteúdo para internet. É difícil? Como é que é isso para você? É bem desafiador, né? A gente é muito multidisciplinar. Então, claro que assim, se você começa com 20 pessoas numa equipe, legal, cada uma vai ter a sua área. Não é assim que começa, e normalmente quem começa numa paixão, então começa sozinho. E aí todas essas 20 pessoas tem que ser você. É muito legal, assim, você cada dia descobre uma habilidade nova sobre si, né? Ou tem que estudar muito para conseguir suprir uma necessidade para criar um bom conteúdo. Então, é sempre um desafio. Tem muita coisa técnica, né? Que tem que estudar. Então, o que você coloca ali de conteúdo é uma parte. Já aconteceu alguma coisa engraçada com esse trabalho com a internet? Pode ser que ninguém ache engraçado, mas eu acho. Pode ser engraçado só na sua cabeça, né? Logo que eu comecei, foi perto da Olimpíada, né? A Olimpíada do Rio foi 2016 e eu morava no Rio até poucos meses antes dessa Olimpíada. E assim, por ter ali aquela familiaridade com o Rio e gostar, né, de trazer um lado do Rio de moradora. Moradora, eu sempre falo que eu fui moradora turista do Rio, né? Nem turista e nem carioca da gema. Eu fui ali aquele misto. Eu resolvi fazer um guia de como as pessoas iam chegar nos locais das Olimpíadas. Nessa época, eu era assim, tipo, não quero aparecer. Não colocava, assim, foto que eu colocava no blog, quase, assim, nunca tinha o meu rosto. Eu achava que se eu colocasse, sei lá, assim, nossa, só uma pessoa faz esse blog, então ele é ruim. Muita gente tem isso. A gente teve. Aí, eu não tinha muito ali a minha cara, porém, nessa ocasião da Olimpíada, eu resolvi colocar um pouco, para as pessoas verem que eu morei lá, que eu sabia do que eu tava falando, para passar aquela credibilidade da pessoa confiar, né? O Brasil inteiro ia ver a Olimpíada. Nessa época cresceu muito, engajou muito aquilo. E aí eu tava no aeroporto, porque hoje moro em Curitiba, tava morando aqui de novo na época da Olimpíada, e aí uma pessoa me reconheceu. Eu achei engraçado, entendeu? Tipo, nunca tinha assim, como assim eu tô no aeroporto e alguém fala assim, nossa, você é a menina que tá fazendo negócio da Olimpíada, né? Eu falei, foi muito legal. Você tá dentro da sua casa fazendo um negócio, a gente não tem ideia da exposição que realmente o nosso trabalho faz com a gente. E aí, do nada, chega alguém que você não conhece, que conhece você, tipo, você fica meio impactado, tipo, mas eu só tô fazendo o meu trabalho, né? Eu fiquei feliz porque, assim, eu vi uma pessoa onde meu trabalho chegou. Vocês, com esses eventos, têm uma possibilidade de ver, né? Agradeço você por estar compartilhando aqui com a gente o seu profissionalismo, as suas histórias. A Cris vai conversar com a Natália Kreuser sobre a nossa profissão e a gente vai ver agora como é que foi esse bate-papo. Que legal. Aceitei a cor, então, porque essa aqui é a paleta de cor da Natália Kreuser, que eu já tô sabendo. É verdade, é verdade. Falou. Eu também tô. Acertamos. Então, bora lá. Você, esse ano, completou 10 anos de YouTube, né? Você sabe que eu tava pensando sobre isso ontem. São 10 anos de YouTube. Mas na internet, eu tô acho que desde os meus 14 anos. Mas você já criava conteúdo? Tinha coisa no Orkut, sabe? Eu criava os depoimentos no Orkut. Eu criava os depoimentos.
uns Bunny Punks. Os Buddy Punk é muito bom, né? Nossa, é maravilhoso. Quando você postou, eu falei, que saudade. Mas você tinha comunidade? Você já meio que pensava de uma forma mais empreendedora na rede social? Porque assim, eu comecei com os fakes, né? Eu era daqueles fakes que lotava perfil. Tipo, Mentira. ai, meu perfil lotou, vamos pro perfil novo. Eu tive mais de 100 perfis, olha que Meu loucura. Deus! E aí, por causa disso, eu tinha tipo aqueles programas de scrap meio massivos. Aí, teve uma época que os offs, né, das pessoas vazaram. E aí, lá estava eu. E aí, eu comecei a ter gente fazendo fake meu no Orkut. Mas não Mas era sua foto. Era minha foto, as pessoas foram no meu perfil. Iam me adicionar no meu perfil. Eu não sei como. Adolescente, eu tive a sensatez de falar assim, vou separar minha vida pessoal desse povo que tá chegando aqui. E aí eu fiz o perfil pra desconhecidos. E aí eu até fazia umas fotos meio tipo pras pessoas, sabe? Ensaio de adolescente, né? Com a Capricho na mão, assim, sacanagem. Só que, tipo assim, eu não era super famosa, que nem essas meninas que realmente são da Capricho eram naquela época e tal. Eu lotei 2 perfis meus. Meu Deus. E aí eu comecei a fazer os vídeos pra internet. E aí eu usei desses perfis pra divulgar meus vídeos. Só que na época, em 2008, eu fiz meu primeiro vídeo. Era tipo sketch que nem o Guilherme Zaiden, do Confissões de um Emo. E ficou horrível, e etc. Você tem ainda o vídeo? Eu não tenho. Eu acho que eu não tenho nem, tipo, canal mais, nada assim. Porque esse meu canal que eu tenho é o meu canal mais antigo, né? Sim. Dos meus vídeos. E eu acho que eu privei. Então, mesmo se tivesse o canal, eu acompanhava muito os vlogs lá de fora. Ray William Johnson, a Ida Cine e o Shane Dawson. Eram os 3 que eu mais acompanhava. Começaram a ter alguns mais vlogs. Quer dizer, eles eram vlog, mas o Ray William Johnson era mais comédia e tal. O PC Siqueira fez os vídeos, só falando. E eu achei um formato legal. Acho que meio que todo mundo veio depois do PC. E fica mais fácil. Você corta e tal. E eu sempre fui a pessoa que, tipo, editava os trabalhos da escola. Então eu já tinha familiaridade com o editor de vídeo e tal. Também tentei, mas era, assim, aquele vlog da menina de 16, 17 anos, sabe? Tinha vídeo deu no Hop Hari. Muito bom. Eu era meio revoltada. Não me orgulho tanto da Natália dessa idade. De 10 em 10 anos, o nosso cérebro recebe uma atualização, né? Aí a gente começa a olhar a atualização da versão anterior e a gente começa a questionar algumas coisas que aconteciam ali. Eu sinto que a minha atualização, ela sofre de períodos diferentes. Tipo, quando eu fiz 18 anos, eu acho que eu tive uma virada muito louca. E dos 18 pro 20 foi outra virada muito louca. Que você requestiona tudo que você fez dos 18 aos 20, assim. Eu acho que depois, quando eu cheguei nos quase 25, pra mim foi uma outra virada. E agora eu sinto que eu tô passando por outra virada também. Eu tô quase nos meus 28. Muito velha ela. É uma grande mudança, assim, Sim, né? Tipo, sim. você ter 17 em 2010, né? Sim. E você ter 27 em 2020, sabe? Sim. Aguarde os 30. É uma mudança maravilhosa. Ele vem junto com o pacote do desprendimento social. E é maravilhoso esse pacote. Nossa. Aproveite-o da melhor forma possível. Eu precisava de um troço desse, viu? Ele vai chegar. No momento certo ele chega. Mas aí no meio desse processo de 10 anos de criação de conteúdo, você decidiu profissionalizar a sua visão de conteúdo, né? Eu acho que foi junto com o mercado. Quando a gente começou em 2010, ninguém entendia direito. Talvez os blogs entendiam mais, porque vocês já estavam profissionalizados no mercado há mais tempo. Que nem hoje em dia é pra gente, tipo, a gente tem uma conta no Instagram, que é a rede social do momento, e é importante a gente estar lá. Então, acho que talvez essa transição pra você tenha sido mais orgânica do que pra mim, que eu comecei no YouTube, sabe? Pra mim, foi muito um lance de eu me descobrir mesmo, e que aquilo ia ser uma profissão, inclusive. Eu trabalhava em loja de shopping, eu meio que conciliava, né? Como eu falava de assuntos aleatórios e tudo mais, tinha a periodicidade de você fazer um vídeo por semana, né? Mas não tinha algo assim, eu vou fazer algo focado. E eu já falava de série, inclusive, naquela época. Só que era série assim, você é jovem, você vai gostar dessa série. Ou, pra quem gosta de terror, gosta da série e tal. Mas nada muito
muito técnico, aprofundado, sabe? Sim. Não tinha TCC ainda de série que Não você tinha. fazia. Eu fui entender a profissionalização da coisa quando eu fechei a minha primeira publi. Foi 2012 ou 13. E era estranho, porque a gente não entendia, a gente não sabia cobrar, inclusive, sabe? Aí existia uma comunidadezinha que a gente conversava ali de valores, né? Uhum. Porque, tipo, todo mundo que fazia, começou no YouTube em 2010, todo mundo se conhecia porque eram pouquíssimos produtores de conteúdos na época que existiam, sabe? Então a gente conversava mais abertamente, assim, tinha os grupinhos, a gente se encontrava e tal. E aí em 2012 também eu quis fazer o canal de games, porque eu sempre joguei, e a coitada falou assim, vou juntar coisas que eu gosto, né? Falei, eu já faço vídeo e vou jogar. Só que, nossa, eu demorei muito pra acostumar a jogar falando, porque eu sempre joguei quieta. Então foi muito difícil pra mim esse processo e tal. E por muito tempo eu gravava jogando, e depois eu conversava só, fazia o vlog em cima do meu jogo, sabe? Você narrava seu jogo. Eu não fakeava, sabe? Batia papo, às vezes relacionado ao jogo também. Em Isso. 2014, eu acho que eu parei de fazer uns vídeos de games e fiquei só com o vlog. Foi também quando eu falei, tá, eu tenho que focar. Mas aí também foi um período, né? Pra se entender. E todo mundo tem fases também, né? Não é uma coisa que você faz agora e vai fazer pra sempre, assim. Existe um momento que você fala assim, dentro disso que eu faço agora eu quero ficar mais específica nesse cantinho aqui, ou então quero dar uma expandida. Você já teve alguma cobrança do público? Você se sentiu pressionada do tipo, pô, você não faz mais isso? Ou você tá mudando muito seu estilo? O que que aconteceu? Alguma coisa assim? Olha, eu só escuto elogios. Sacanagem. Ai, Não, meu é porque, Deus. assim, realmente vejo mais as pessoas falando o quanto eu melhorei ao longo dos que anos. bom. E é algo que eu sinto também. Eu nunca parei de estudar, tanto com relação a cinema, tanto com relação a conteúdo, e também entender conteúdos que eu assistia antes, por que que eu deixei de assistir, e voltar a assistir, porque eu acho que a gente também tem esse erro. Às vezes conhecer um canal, não achar legal por N motivos. Aquela pessoa em um ano teve um crescimento tão enorme, e às vezes as pessoas só deixam de conhecer aquela pessoa, e ela tá no processo dela e tal, sabe? E também pra entender por que que eu deixei. Era desinteressante ou eu mudei meu gosto? Eu acho que é um constante estudo. Então eu ouço hoje em dia muito mais as pessoas falando como eu melhorei. Mas, assim, por exemplo, o canal de games até hoje falam assim, você vai voltar a fazer vídeo de games? Sério? Ou pedindo pra abrir, tipo, um Twitch e tudo mais. Games, especificamente, é algo que eu tenho que trabalhar muito internamente em mim antes de eu tentar fazer algo relacionado. O próprio canal principal, né, de séries e filmes, eu fiz um vídeo de The Last of Us e eu já privei o vídeo. Nossa, por quê? É porque é uma comunidade tóxica. E eu, sinceramente, sofri muito, assim, quando eu fazia vídeo de videogame. Mas é de games de um modo geral ou de The Last of Us? Não, de games. Quando eu fiz esse vídeo, eu fiz o vídeo como eu fazia todos os meus outros, reportando uma notícia quando é novidade, né? Quando você não sabe muito ainda sobre a série, e as pessoas começaram a falar, esqueceu de tal detalhe, mas numa forma muito mais agressiva e muito mais insistente, ou tipo, faltou pesquisa. Sendo que as pessoas que acompanham meu canal sabem o quanto me dedico com pesquisa. É muito agressivo, e são coisas que eu tenho uma distância ainda, que é muito difícil pra mim mesmo, assim, como produtora de conteúdo. É um público que talvez eu não esteja muito preparada ainda. E The Last of Us, inclusive a série, é um conteúdo que eu quero trazer para o meu canal, mas é um jogo que eu gosto, é um jogo que eu tenho jogado, inclusive, só que eu não sei lidar muito bem com o público no geral, assim. Essa é uma barreira, inclusive, que eu estou trabalhando na terapia, juro. É uma barreira que eu sei que não é tão monstro quanto eu vejo na minha cabeça. Não tô falando que as pessoas são horríveis, não é isso, nada a ver, sabe? É realmente um trauma que se criou em mim, e eu acho que, às vezes, um comentário negativo que eu recebo nesse vídeo, que seria equivalente em outro, por exemplo, eu levo bem mais a mal, por tudo isso que eu passei no passado, entendeu? Então, eu acho que é uma junção de coisas. E quanto ao conteúdo anterior, tipo, que eu dava mais opinião e tudo mais, sem ser sobre séries e filmes, eu acho que eu não fiquei muito associada a isso, e ainda bem, porque hoje em dia eu sinto que as pessoas precisam, ou acham que a gente precisa ter opinião sobre tudo, e eu acho que é muito importante a gente também entender as nossas limitações, sabe? Eu compreendo muito as minhas limitações do que eu posso falar, do que eu tenho que estudar,
ajudar mais. Eu fico muito feliz que eu não fiquei associada a esse tipo de conteúdo opinativo, que você saiu a polêmica hoje, aí você tem que falar sobre isso. Não, você cria um conteúdo muito baseado nos seus gostos pessoais, né? Então, por Sim. isso que eu acho legal você estar trabalhando essa questão dos games, porque é o seu principal hobby, né? Você passa muito tempo jogando. Sim, e eu sou uma pessoa... Revelações aqui. Eu sou uma pessoa que quando eu vicio num jogo, é um negócio meio grave, assim. Tipo, Você fica pra sempre jogando. eu levanto pra ir comer, ir no banheiro, em um momento que eu lembro. Você vira Penny em The Big Bang Theory, quando ficou viciada em jogo. Exato. E aí, tipo, eu não levanto, eu acordo, aí eu vou, jogo, ou eu troco meus horários. Eu sou, tipo, nesse nível. Meu Deus. Quando eu vicio no jogo. Então, por exemplo, The Last of Us, quando eu recebi a segunda edição, tava bem na época, eu acho que de Dark. Abri aqui, mas eu não vou jogar, porque senão eu não ia gravar nenhum vídeo de Dark. Gente, mas é grave mesmo. É grave. Não são todos os jogos que acontecem isso. É só o que você gosta. Já que acontece, fica no receio. Hoje, qual que é a sua rede favorita? A sua rede principal é o YouTube. O que eu tenho ficado mais é no Instagram. Sempre foi, na verdade, Twitter e Instagram. Mas o Twitter eu tenho sentido um pouco de agressividade. Nossa, um pouco. É porque eu acho que existe muitos cuidados que a gente tem que ter hoje em dia. E eu não sei, eu acho que a gente tá num momento muito sensível. Eu acho que é mais um lance assim, tem coisas que eu não quero lidar agora, sabe? E aí o Instagram, não é que eu gosto de fingir que o mundo está feio, não é isso, porque no Instagram tem vários reposts de Twitter e tudo mais. Eu acho que a forma do Instagram é diferente do Twitter. O Twitter é muito imediatista, sabe? Sim. Eu acho que o que prejudica um pouco o Twitter é o trend, porque às vezes é um assunto simples que nem é tão relevante assim, que nem vai mudar a opinião de todo mundo, a forma de viver, mas no momento que chega em trend, aquilo ali vai dando quase que uma necessidade de você dar a sua opinião também, sabe? O Twitter faz isso muito com a gente. É como se a gente tivesse, eu penso muito no recreio da escola, assim, é como se fosse o Twitter. E aí você tem várias pessoas fazendo várias coisas diferentes e você tá sozinha. Sei lá, você decidiu ficar sozinha no recreio naquele dia pra dar uma relaxada. De vez em quando eu entro no Twitter assim. E aí quando eu vejo alguma coisa no trend e aquilo me atrai muito, eu falo, eu acho que eu bem vou ficar ali naquele grupinho falando disso, porque eu tenho opiniões sobre esse negócio ali. E aí você vai e de repente aquilo ali tá tóxico. E você tá embebida da toxicidade do Twitter do nada. Em 5 minutos, né? É que eu gosto muito de pensar também como eu consumo a rede social, sabe? Eu acho que a gente tem que ter certos cuidados, sim. Não no sentido de medo de cancelamento, nada disso, sabe? Mas a gente defende tanto falar que a gente é humano, a gente não é um computador que você pode despejar raiva e tudo mais. Eu não me sinto bem atualmente pra ficar discutindo no Twitter. Então, eu sei a minha limitação, mesmo quando é um assunto que me enfurece e tá ali nos trends. Tem vezes que eu, inclusive, estou lendo, mas eu não tô falando a respeito, sabe? E eu tentei focar muito no meu Twitter de ser uma extensão do que é meu trabalho. Eu dou minhas opiniões, às vezes, e tudo mais, numa forma mais... profissional mesmo, né? Eu não sei, porque por exemplo, eu postei outro dia que eu fiz um pudim, e tudo bem, sabe? Tipo, mas eu acho que acompanhar o seu estilo de vida e o seu dia a dia faz parte do seu trabalho também. Ver o que você tá fazendo. Tipo, o que a Natália faz entre a gravação de um vídeo, a edição e a publicação? Pudim. Pudim. Por que não? Entendeu? Exatamente. É isso que ela tá fazendo. Então, acho que é legal também pra galera que te acompanha. Pô, esses dias eu tava bravíssima com o caso do motoboy, né? Sim, toda a situação. E tem coisa que realmente, que nem você falou, não tem como não se comover, não tem como não falar a respeito, mas eu realmente tento sempre usar minha rede social como uma extensão, lógico, das coisas que eu penso, das coisas que eu faço, dou minha opinião, mas ao mesmo tempo, procurar o que falar sobre série, tipo, visionar aquela série, se ela vai ser legal pra trazer no canal, é algo que eu já faço naturalmente. Então eu meio que só reproduzo isso no Twitter também, porque eu de fato tô procurando sobre séries e filmes que eu possa falar no canal, então ele acaba sendo uma extensão de parte do meu trabalho. E as pessoas interagem muito imediatamente, né? Então é um bom termômetro mesmo, como você falou. É bom de ver o que as pessoas estão dizendo, se elas estão ansiosas, principalmente quando lançam um trailer, assim, já dá pra sentir se aquele conteúdo vai dar uma flopadinha
ou não, se a galera tá gostando ou não, enfim, é um bom termômetro. E nesse momento de quarentena, você teve alguma dificuldade de criação de conteúdo? Várias. Eu acho que o início foi muito conturbado, porque eu acho que estava num momento que todo mundo estava tentando, ao menos, entender o que estava acontecendo e o que ia ser a partir disso. Porque eu acho que é uma coisa que ninguém imaginava que iria passar, sabe? Independente da idade, e ficar em casa. Para mim, é obviamente que é um pouco mais confortável, porque afinal, eu produzo conteúdo de casa já, mas ainda assim tive meus múltiplos surtos, principalmente com relação a parente que não estava seguindo a regra, ou que tinha alguma dificuldade de entender regra, a desinformação como ela é passada, inclusive no WhatsApp. Era uma batalha diária, assim, as conversas, as discussões, e eu acho que em outros aspectos, coisas que também já aconteciam, passavam a irritar mais, então a gente estava num momento muito explosivo, num geral. Obviamente isso refletiu sim, eu acho que teve uma semana que eu fiquei sem conseguir postar. Foi um bom momento para eu entender até mesmo a forma que eu estava lidando com o meu conteúdo em alguns aspectos dessa produção mais massiva, e não que isso seja um problema também, mas deu também entender que eu não precisava falar sobre tudo, que eu podia fazer menos coisas do que eu estava me propondo a fazer. Eu fiquei numa semana que eu falei, cara, eu não tenho do que falar. E aí eu ficava frustrada que não tinha o que falar. Fica sem ter o que falar. Tudo bem. Tipo, é essa semana, sabe? A própria indústria não tava sabendo o que ela podia falar. Tal série ia ser cancelada, tal filme ia lançar realmente na data. Sim. E depois, eu acho que eu dei uma workaholicada também na quarentena, porque você vai ficando meio sem ter muito o que fazer, e mesmo que você seja criativo no sentido, aqui em casa a gente passou a jogar mais board game, que era uma coisa que a gente não fazia tanto só nós dois. A gente comprou uns jogos novos pra jogar junto no videogame. A gente foi fazendo coisas diferentes, né? Foi criando entretenimento, né? Chega uma hora que é isso, né? Porque eu não sei se você sente isso, mas toda vez que eu tô assistindo alguma coisa, automaticamente, mesmo que sejam conteúdos que eu comece a assistir pensando assim, eu não vou criar conteúdo sobre isso, eu vou assistir pra mim. Em alguma situação sempre vem aquele balãozinho assim do... mas isso daria um bom conteúdo, porque eu conseguiria fazer uma parada maneira sobre isso. E aí, automaticamente, vira hora de trabalho, né? Quando é uma coisa que você tá fugindo, assim. A gente faz muito isso. E um dos motivos, inclusive, de eu começar a ver reality foi por isso. Porque eu falei assim, não é um conteúdo que eu vou trazer no meu canal. Mentira, falei de Brincando com Fogo, mas tudo bem, que eu acabei fazendo, mas não é algo que eu, fico caçando qual é o próximo reality e tudo mais. Eu acho que só calhou de um momento mesmo, porque eu também tava consumindo muito BBB na época, sabe? Comecei a ver reality por isso, porque eu não tava pensando em trabalho quando eu via. O Brincando com Fogo foi mais um lance de tipo assim, caraca, eu achava que era isso e é isso, e eu queria falar sobre isso. Foi só isso que aconteceu nesse caso, sabe? Antes a gente ia em cabine, por exemplo. Eu não tenho mais saída a cabine, aí almoçar fora e vir pra cá, e aí escrever, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Foram coisas que eu fui preenchendo com outras coisas de trabalho, talvez de pesquisa, para sempre trazer um conteúdo interessante no meio da quarentena, que nada tá sendo muito lançado. Quando começou essa quarentena, que não tá mais em quarentena, a partir disso começou a vir outras questões também, como obras voltaram. Eu acho que um pouco antes também da quarentena dar essa estremecida já tava obras, pelo menos aqui no prédio. E isso, obviamente, refletiu no meu conteúdo também. Às vezes, quando eu gravo, o processo é muito mais longo, eu me incomodo, eu desconcentro, porque eu tenho déficit de atenção, então eu não consigo. Eu esqueço a linha de raciocínio, eu tenho que voltar tudo de novo. Por exemplo, tinha vídeo que eu gravava em 20 minutos, eu tô levando 1 hora pra gravar. O processo aumentou consideravelmente. Além de, mesmo quando não tá gravando, você ficar ouvindo aquilo constantemente, inclusive quando você precisa ver um filme, uma série pra analisar, sabe? Para processo criativo, isso é muito ruim. Isso pra nossa mente é muito ruim, né? Atrapalha o ritmo de trabalho. Você às vezes não consegue concentrar pra fazer um roteiro, mesmo que você não vá gravar. Ou aí, quando chega no final do dia, você tá muito cansado mentalmente, porque você ficou consumindo aquele barulho organicamente, né? Você, durante esse período agora, principalmente por conta da ausência do cinema, teve que reinventar algum formato? Porque quando a gente fazia cinema, fazia cabine, review e tudo mais pro canal, às vezes, tirando alguns conteúdos que se estendem muito mais, se for de um nicho muito específico que a gente cobre muito, geralmente é um vídeo, né, que a gente entrega. Tipo,
A gente assiste um filme, entrega um vídeo e pronto. É isso. Essa é a criação de conteúdo ali. E séries, geralmente, as pessoas ficam mastigando por muito mais tempo. Tem muitas mais questões ali pra você poder discutir em vídeo. Você acha que isso também deu uma estressada, assim, na criação de conteúdo? O fato da gente estar fazendo esses conteúdos baseados em séries só agora, exclusivamente? Pra mim, particularmente, não foi algo que me atrapalhou tanto, porque o meu canal, mesmo falando de filme e série sempre foi muito forte. No final das contas, foi que mais pessoas estavam em casa pra assistir séries, então, consecutivamente, as pessoas consumiam mais conteúdo do canal. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu também me forcei um pouco a ir atrás de outras coisas, até mesmo pra não ficar só falando coisa de uma empresa, né? Uhum. Porque o filme tem uma variação de estúdios e tudo mais. O bom é que, assim, mesmo que a gente não tenha novidades saindo no cinema e tudo mais, as notícias também é uma forma de manter a indústria rodando, girando de alguma forma. Meu conteúdo, ele é associado a algo mais novidades e o que tá assistindo agora, o que assiste no futuro e tudo mais. No final das contas, eu consegui tirar um proveito. Eu acho que a pesquisa só aumentou um pouco mais pelo movimento da indústria mesmo, da mesma forma que existiam muitos cancelamentos, ou muitos cancelamentos que a gente ainda vai ouvir falar, por uma questão de grana mesmo. O estúdio, ele não pode ficar mantendo aquele cenário ali por muito tempo, sabe? Uhum. Ao mesmo tempo, eles também estão trazendo novas obras que pode ser um grande potencial para justamente trazer um boom que eles vão precisar por esse período que ficou parado. Continuei falando dos filmes e séries que eu amo. Ao mesmo tempo, eu desenvolvi projetos que já vinham sendo feitos no canal, que foi pegar essas séries e falar absurdamente delas. Era algo que eu fazia muito com Stranger Things. E aí eu comecei a fazer com outras séries. Isso é um lance que veio muito antes, tipo, eu já tinha feito com Sabrina também, um monte de vídeo. Com La Casa de Papel, um monte de vídeo. Dark foi mais ou menos um estilo que eu talvez gostaria de fazer mais futuramente, mas ao mesmo tempo foi algo que me cansou muito, projetando para um futuro talvez algo de ter mais equipe também para me auxiliar, sabe? E eu ficar menos cansada. Mas eu acho que talvez entender o meu conteúdo até mais, algo mais aprofundado. Então, no final das contas, falando em criação de conteúdo, foi muito bom. E eu acho que também só foi muito bom porque eu me permiti, nos momentos que eu não conseguia fazer vídeo, eu não fazer. Houveram momentos, sim, que eu questionei muito o meu conteúdo, se o que eu tava fazendo era bom, se eu devia repaginar tudo. Não é tudo flores, assim, sabe? O tipo das coisas que eu tava falando, como eu tava falando. Foi o que eu falei desde o início, né? Um constante estudo com o seu próprio conteúdo. Você estudar seu conteúdo. O que tá dando certo, o que não tá dando certo. Ou, às vezes, pensar em coisas a serem inseridas. Pode não dar muito certo no início, mas no futuro pode ser um projeto bom, sabe? Pra gente encerrar, eu queria que você desse uma dica pra galera de alguma coisa que você viu nessa quarentena. Pode ser seus realities todos. Pode fazer o combo reality, se você quiser. Alguma coisa que você não tenha comentado no canal. Pra ver tudo que a Natália recomenda, é só ir no canal dela. Mas eu quero saber algo escondido. Algo do seu momento pipoquinha e namorado no sofá. Não, tiveram, na real, várias séries que eu queria trazer vídeo no canal e não trouxe por N motivos de... ia ser um vídeo muito curto e eu achava que não ia valer a pena. Eu assisti com a intenção de gravar e não acabei gravando. O primeiro foi Pequenos Incêndios por Toda Parte. Little Fires Everywhere. Maravilhoso. Esse foi um vídeo que eu queria ter feito, realmente, assim. E é uma série maravilhosa. Mas também, assim, penso em talvez até fazer um vídeo falando disso, exatamente disso, assim. Tipo, coisas que eu gostei muito. Mas é legal. A gente tem que se desprender um pouco também do timing que o mercado traz pra gente, né? Porque o público tá ali pra ouvir a nossa opinião o tempo todo. E a gente é demandado demais por data de estreia. Eu acho que isso é pior do que o algoritmo de qualquer rede social. A data de estreia é um negócio que fica martelando na cabeça da gente. Também a forma que você lida com o negócio. Já tiveram várias estreias no mesmo dia. Eu falo assim, gente, escolheu um e é isso. E é isso. Também eu gostei muito, foi o Em Defesa de Jacob. Muito bom. Maravilhoso. E da Netflix teve a primeira série sul-africana, mais adolescente, que é a Sangue e Água. Muito Cara, bom. eu gostei muito, muito dessa série. Eu também. Fiquei com raiva do final, porque, né? Como é que termina desse jeito pra gente querer a segunda temporada e não sabemos se vai ter? Pra querer a segunda temporada. Eu não confio mais na dona Netflix. Eu não
mais nela. Ela perdeu minha credibilidade. Agora eu só acredito renovando. Não crio esperanças mais. Isso é verdade. Tem que esperar a renovação. E eu vou recomendar esse reality que estou assistindo, que eu vi no canal da Foquinha. A Netflix me recomendou meio que no mesmo dia. Aí eu falei assim, que loucura. É isso. Selling Sunset. É muito louco, porque é um programa de corretoras de imóveis. Só que elas são, tipo, super personalidades. Todas ali, sei lá, são milionárias. E vendem casas pra milionários. E aí é meio o mundo das celebridades, meio das casas de luxo. É aquele reality que, assim, você gosta de coisas de reforma, de casas e etc. E você já gosta um pouco de reality, tipo, das tretinhas que tem, porque elas têm muitas tretas entre elas e é incrível acompanhar. Esse é aquele programa que você fala assim, como que eu não sabia da existência dele? Ou, tipo, esse é um programa que eu queria e eu não sabia. É isso, é maravilhoso. É a pílula de satisfação que a gente nem sabia que precisava tanto na nossa vida. Não, e olha só, primeira temporada eu maratonei tudo num dia, porque os episódios têm 30 minutos. É E rapidinho. eu tava tipo assim, meu Deus! E tipo, e a que eu mais gostava já não é a que eu gosto mais. E aí, é incrível, gente. É muito bom. O reality é muito bom. Eu acho que é porque a gente acredita, a gente finge que acredita que não tem roteiro e parece que é vida real na nossa cabeça, e aí é mais divertido de acompanhar, assim, eu acho. Não, mas ó, Entra esse nessa daí, vibe, né? eu aprendi a ver qual é a parte do roteiro do reality. Não problematiza o reality, Natália. Não, mas eu vou dar um exemplo do Selling Sunset. Tem uma hora que tem umas conversas entre elas duas, tipo assim, então, você já conversou com a Heather sobre aquela treta daquele dia? Aí a outra fala assim, ainda não. Enfim, e aí é sempre num momento meio como se fosse uma cutscene, tá acontecendo ali, elas estão a atender o celular, eu vou mandar aí sobre essa casa e tal. E aí ela fala assim, amiga, vamos sair pra beber? E aí tem a cena delas tendo essa conversa. Então, isso você consegue reparar que é um roteiro, sabe? É incrível ainda assim. Deixa a treta viva. Bom, obrigada por ter vindo, obrigada por ter aberto um pouquinho mais da sua história. Queremos ver muitas mais versões de Natália nos próximos 10 anos, que você crie muito mais conteúdos e aguardaremos o especial The Last of Us quando ele chegar. Teremos. Vamos trabalhar a cabecinha na quarentena. Natália Zen. Não, eu tô nessa fase. Eu tô me redescobrindo. Redescobrindo? Tá certo? Conto com o incentivo de vocês. Incentivo! Nath, obrigada. Beijo pra todo mundo que tá assistindo e até a próxima. Tchau, obrigada. Acabou! Se você curtiu o primeiro Coxinha XP em casa, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Obrigado à nossa plateia virtual. E a todos vocês que estão aqui nos comentários do nosso vídeo. E fica ligado na programação do Coxinha XP, que tá tudo aqui na descrição desse vídeo. Beijos e até a próxima.